Graça e paz, meus amados, passando aqui para deixar uma palavra ao teu coração, você que encontra-se aflito, você que encontra-se numa posição onde parece que as respostas sempre se distanciam de você, quando você acha que algo vai se resolver, parece que levanta uma outra situação, coisas que vêm para chatear o seu dia a dia. Mas em Êxodo capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer que se levantou um novo rei, um novo governo, se levantou um novo poderio, esse qual não conhecia a José. E este faraó, querido, era uma pessoa má, de um coração muito mau. Infelizmente, isso também está nos dias de hoje. As pessoas, elas têm tudo para ser uma ponte para outros e elas preferem fazer maldades com o outro. Nós vemos a destruição entre pais, filhos, esposa, esposo. Nós vemos guerra e sempre vimos, mas infelizmente as pessoas se matam durante o dia mais do que morrem em uma guerra. Infelizmente, por querer o poder, por querer ser melhor, por não querer perder o posto, por não querer perder a opinião, por não querer perder a razão, as pessoas se perdem pelo caminho. E Faraó, descobrindo que levantava-se menino, alguém nasceria no meio dos hebreus para governar. Querido, se você acha que o diabo não sabe, muitas das vezes ele sabe sim o que Deus já está arrumando para o teu cenário. E aqueles feiticeiros daquela época, aqueles magos daquela época, aqueles filhos lá do coisa ruim, começaram a implantar isso no coração de Faraó. E Faraó chamou então as parteiras e disse que todos os meninos que nascessem meninos, não meninas, que matassem para que não nascesse o libertador. Mas enquanto o Faraó estava arquitetando um plano, o plano de Deus já estava escrito. Você precisa entender que antes de Deus te colocar numa batalha, esse plano dele já foi escrito. Lá no céu, na verdade, já foi tudo executado, só vai ser colocado aqui na terra para você viver. E Moisés nasceu para fazer e ser a diferença. E aquele menino saiu da sua casa e foi morar dentro do palácio. Eu acho que você não pegou. Muitas das vezes Deus vai te tirar de uma posição e te colocar em outra. E você vai dizer, pai, mas aqui está fora daquilo que o Senhor me disse. Aqui, pai, a minha família não vai subir, eu não vou romper, aqui eu não vou conseguir isso. E você consegue mostrar para Deus mundos e fundos, mas você não consegue ver o que Deus tem planejado para você no meio disso. E o Senhor queria que Moisés estivesse no palácio. Então entenda uma coisa, você está no lugar que Deus quer que você esteja. Você precisa entender que Deus não está perdido no meio disso tudo. Deus não tem medo de Faraó, Deus não tem medo de Levante, Deus não tem medo de nada e de ninguém. Na verdade, Deus não quer nem que as pessoas tenham medo dele. O Senhor quer o quê? Que as pessoas tenham temor a ele. A diferença de Satanás é que ele tem medo de Deus, mas ele não consegue temer a Deus. Então é isso que implicou, né, a convivência dele com Deus. Quando a arrogância, quando a inveja subiu ao coração de Satanás, ele precisava entender uma coisa, que ele estava comprando uma briga, entrando numa briga com o Deus forte de Israel. E ele não sairia vencendo esta batalha. Pelo contrário, ele seria vencido nessa batalha. Então Moisés foi lá dentro do palácio, não para ser vencido, mas para vencer. E aquele menino cresceu em conhecimento, assim como filhos de Faraó teve estudo, assim como eles tiveram uma certa regalia na hora de comer, não lhe faltava nada, o quarto bem arrumado. Moisés também teve tudo isso. Mas a diferença é que Moisés estava no lugar, mas o lugar não fez Moisés. Mas Moisés fez o lugar. Sabe qual é a diferença de algumas pessoas? Que quando elas só sobem na sola do sapato, ela já começa a achar que é gente. Já começa a achar que manda e desmanda. Aí Deus olha lá de cima e fala, não, alguma coisa aí tá errada. Eu preciso intervir para mostrar que ainda sou Deus, que ainda mando. Então, querendo nós ou não, Moisés não se corrompeu. Mas Moisés não foi criado no meio do povo dele, embora é verdade. Concordo, com 3 meses Moisés saiu da sua casa. Na verdade, ele foi obrigado, né, a deixar a sua família.
por causa de um intento de um arrogante achando que mandava e desmandava no mundo. O que acontece hoje em dia é a mesma coisa. Tem muita gente achando que está no poder, que manda e desmanda e faz e acontece, mas ainda existe um Criador, que esse sim manda e desmanda. E Moisés foi um plano de Deus. Moisés era um plano de Deus e Deus precisava executar aquele plano. Então Moisés cresceu, já sabemos da história, que ele foi intervir em uma situação onde um soldado batia num escravo. Queridos, muitas das vezes nós entramos em guerra que não é nossa propriamente dita, mas a gente não pode ver alguém do nosso lado sofrendo. Se a gente tem o poder lá de ajudar ou não, a gente vai. Muitas das vezes a gente vai até sem o consentimento de Deus, mas vamos. O que Moisés precisava entender, que tudo aquilo era um plano de Deus. Deus colocou Moisés no palácio, mas tinha o dia certo para Moisés sair do palácio. Foi necessário Moisés sair. E ali começou Moisés conhecer o Deus de Israel. Aquele Deus que já estava implantado em teu coração. Eu não sei o que você precisa da parte do Eterno, mas uma coisa eu tenho para te dizer. Esteja na posição. Não adianta Faraó querer ser melhor e maior. Ainda existe um Deus sobre a tua cabeça que cuida de você e cuida da tua casa. Moisés chegou a um ponto, disse para o Senhor que ele era pesado de língua. Ou seja, era difícil lidar com Faraó. Ele se sentia indigno de falar com Faraó. Afinal de contas, Faraó era alguém acima dele. Faraó tinha um poder acima de Moisés. Mas não era Moisés que ia falar, eram as palavras de Deus que iam chegar na boca de Moisés e ser transmitida. O que você precisa entender é que não é você, é Deus em você. Não é nada sobre você, é sobre a história de Deus em você. Não tem outro jeito de Deus ser glorificado na terra, a não ser fazendo um milagre na tua vida e na tua história. Enquanto você ora por alguém, enquanto você coloca alguém debaixo dos teus joelhos, em oração, clamando para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus salve, para que Deus multiplique. Enquanto você tira até meio pacote de arroz e doa para alguém que bateu lá na porta da tua casa pedindo, você precisa entender uma coisa, querido, o que você faz aqui não é em vão, você faz para os céus. Você deposita esse tipo de oferta sua no altar. E aquele que deposita uma oferta no altar, o altar nunca deveu e jamais deverá algo para alguém. Deus tinha um plano para Moisés, Deus forjou o caráter que ele precisava em Moisés. Moisés conheceu o povo que ele iria liderar, mas conheceu o povo também que ele ia precisar guerrear. Como eu sempre falo, toda história tem dois lados, assim como uma moeda. O que você precisa entender é que se você deixar Deus trabalhar no teu cenário e trabalhar na tua mente, você chega no lugar adequado. Ah, mas talvez você esteja falando isso porque você não sabe o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, o que eu tô enfrentando. De verdade, eu não sei. Mas, querido, eu não vim aqui dizer para você que eu também não estou vivendo algo que esteja me incomodando. Isso para mim pouco importa. O que importa é eu levar ao evangelho do Senhor. O que importa é eu orar e ver Deus suprindo a tua necessidade, salvando o teu casamento, salvando os teus filhos, libertando a tua família. O que importa, querido, sou eu ser um canal de bênção para a tua vida. Então você precisa entender que você nasceu para liderar, você nasceu para ser um Moisés. Ah, mas a senhora não sabe, você não sabe que enquanto eu fui prejudicada, hoje eu pago o preço e a pessoa tá lá no bem bom. Querido, você não sabe como tá dentro da casa do teu inimigo. Você não sabe o que tá acontecendo no arraial do inimigo. Só quem sabe é Deus. E você não tem que preocupar-se nem procurar saber. Você tem que procurar saber o que Deus quer com você. O que Deus tem para você e para que Deus te chamou. Para que Deus te chamou nessa terra? Para ser mais um? Eu não acredito nisso. Moisés não nasceu com o propósito de ser mais um. Você viu que tinha Arão e tinha Miriam, mas Deus usou Moisés. Deus tirou Moisés da comodidade da família, do afago da família, do bem-estar da família, do carinho da mãe, do colo de uma mãe. Mas aquele menino precisava entender que ele pagou um alto preço, porque o que Deus tinha para realizar na vida dele era muito grande. Então, com o plano arquitetado de Faraó, Deus já tinha um plano formado há muito tempo.
Você precisa entender uma coisa, Deus, o que Deus tem sobre você, o que Deus disse sobre você, só não vai acontecer se você não permitir. Pare de olhar as dificuldades, pare de olhar as pedradas. Pega esse monte de pedra que jogam em você e constrói aí um muro. Um muro para você deixar para trás aquilo que não te leva para frente. Ou faz uma escadinha para que você possa subir num determinado lugar e passar para outro. Use a ferramenta que você tem na sua mão. Eu sei que é difícil. Quando nós não estamos vendo solução, a gente usar as ferramentas que temos na mão. Quando a voz é contrária, mas é necessário a gente acreditar que Deus pode fazer muito mais. E Moisés, quando entendeu para quê e o porquê que ele foi chamado, por que ele foi levado para dentro da casa de Faraó, ele precisou entender que mesmo ele sendo pesado de língua, mesmo ele não entendendo como ele falaria com Faraó, afinal de contas, Faraó estava acima do poderio de Moisés, mas não estava acima do poderio de Deus. Então Moisés começou a entender. No meio do caminho, no decorrer do caminho, o Senhor aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente. Você precisa entender que Deus vai aparecer com algumas situações para você de forma que você não estava esperando, mas Ele sempre vai mostrar que Ele está com você no cenário. Ele sempre vai deixar um sinal. Ah, mas fulano não quer, cicrano não quer, Beltrano não vai caminhar, não sei quem. Eu não sei, querido, quem você achou que estaria com você. Eu não sei se você achou que essa pessoa que estava ao teu lado não iria te trair pelo caminho. Eu não sei, querido, se você imaginou que essa pessoa que você deu um voto de confiança, ela iria aí destruir a tua carreira, o teu bem-estar, a tua família. Você abriu a porta da tua casa para alguém e esse alguém simplesmente quis aproveitar de você. E Faraó viu que aquele povo crescia e ele disse: precisamos intervir, porque este povo crescendo, se houver uma guerra, eles vão se unir com nossos inimigos e vai nos vencer. Faraó, querido, não estava com dó do povo. Faraó não queria que o povo não crescesse, não multiplicasse, simplesmente porque ele não queria mais gente naquele lugar, é porque ele tinha medo daquele povo se tornar forte. Sabe por que muitas das vezes as pessoas não querem que você cresça, que você rompa? Querido, é porque elas têm medo de você subir mais que elas. As pessoas até querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Se elas pensarem que você vai dar uma festa pro teu filho, trocar de carro, comprar uma casa, trocar de emprego, elas já começam a secar aquilo que você sonha. Por isso que tem sonhos, amigo, que a gente não conta pra ninguém. Meu querido, tem coisas que você tem que guardar pra você. Simplesmente pra você. Eu não sei qual é o problema que você tem passado hoje, mas foi no deserto que Deus mostrou para um povo, que ficou um povo obediente, que ele ainda era Deus. Os desobedientes, você já sabe qual é o final. É ruína. O desobediente é morte espiritual, infelizmente, às vezes a morte física, mas infelizmente é uma morte espiritual. E o povo que não obedeceu ficou pelo caminho. Mas aquele que obedeceu atravessou o mar. Como que Deus foi glorificado no meio daquele povo? Enquanto o Senhor mandava pragas, aqueles feiticeiros também faziam. Então, estavam elas por elas. Mas Deus disse assim para ele mesmo, vamos parafrasear aqui só para a gente entender. O Senhor falando lá para o Senhor Jesus, deixa eles fazer isso, daí ele sabe, vamos fazer porque ele sabe. Mas eu tenho algo aqui guardado que ninguém vai fazer, é só eu. E quando o Senhor levou Moisés na ponta do mar, Moisés sem saber o que fazer, já disse isso uma vez, retorno a dizer, talvez Moisés disse, não, agora pronto, como é que eu vou atravessar isso? Não acredito que eu rodei tudo isso, todos esses anos para chegar aqui e agora eu vou morrer aqui na ponta. Não, querido. Mas o Senhor disse para Moisés, o que tu tem nas mãos? Qual é a ferramenta que você tem na mão? Você já ouviu essa palavra, vai ouvir de novo até você aprender a usá-la. Querido, você precisa entender uma coisa. Você vai adorar o Deus dos deuses, você vai glorificar. Isso é a base, é a chave para você. E Moisés entendeu e atravessou. E o faraó e seus carros, seus cavaleiros, infelizmente, vieram a perder a própria vida. Mas o povo de Israel passou e venceu. Você vai passar e você vai vencer. Essa é a única forma do nome de Deus ser glorificado aqui na terra dos viventes. É através do milagre que Deus fez
lá atrás na tua vida, que Deus está fazendo hoje, mas o que Deus projetou para o teu futuro não subiu nem ao teu coração. Fique na paz.